Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da aula, vamos aos recadinhos importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, teste seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores, tirando as suas dúvidas. Se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Hoje vamos fazer o tema da nossa aula de hoje é uma retomada, das características da população do continente americano. Objetivo da aula de hoje, retomar o processo de formação da população do nosso continente e as suas principais características. Na aula anterior, estamos falando aí do continente americano, algumas aulas, as migrações e os refugiados no continente americano. Sabemos que os refugiados, têm uma categoria nova aí de refugiados, da década de 80, que são os refugiados ambientais. Aqui a gente tem a imagem da marcha em direção aos Estados Unidos, dos países da América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras e tudo mais, que saíram em milhares de pessoas e chegaram em pouca representatividade, lá aproximadamente 200 pessoas. E como é importante, como as migrações foram importantes para a formação da nossa população aqui no continente. As características da população, a gente sabe que teve início aí com a colonização, nós tínhamos os povos nativos, essa imagem que vocês estão vendo é do encontro dos portugueses, com os índios Tupi aqui no litoral brasileiro. Foi um início da formação da nossa população, com a mistura aí dos indígenas com os europeus, dos indígenas com os brancos. Teve a ocupação do nosso território, que começou pelo litoral brasileiro, o restante do território, como nós conhecemos hoje, estava sob domínio espanhol, mas os espanhóis, devido a outros conflitos, tentando conquistar a região, outras regiões da América, acabaram desistindo do território e os portugueses avançaram aí na linha do Tratado de Tordesilhas e promoveram a ocupação do território brasileiro, formando a nossa população, que depois, com a chegada dos afrodescendentes, dos escravos africanos, os asiáticos, os japoneses, chineses, árabes, que chegaram na nossa região, formaram a população brasileira. A população da América, perdão. A população da América do Sul, vamos começar pela América do Sul, característica, a distribuição irregular pelo território. Mas isso é uma característica, consequência da colonização, que, lógico, começou pelo litoral. Então as cidades, os povoados foram já desenvolvendo seus assentamentos na área litorânea. O acesso ao oceano também importante para as áreas litorâneas, escoamento de mercadorias e tudo mais. E também a presença de água, nesse litoral, as cadeias montanhosas aqui, montanhas, os mares de morros, as serras que nós temos aqui pelo litoral americano, promovem a presença da água e das nascentes, que nascem nas áreas mais altas. Então, estamos em aglomerados urbanos nas áreas litorâneas. O crescimento da nossa população, da década de 20 lá até 1960, nós tivemos um crescimento muito grande, mais de 100% da população de crescimento, mais de 100% de crescimento populacional, devido também à chegada dos imigrantes, que chegaram à nossa região, que foram milhões deles, a partir de 1800, 4 milhões da Espanha, 4 milhões de italianos, 2 milhões de portugueses e o restante vindo da Alemanha, Polônia, de algumas regiões da Ásia, Síria, Japão e outros países. E o crescimento da população estimado em 2,64 ao ano. Lógico que isso vai variar de região para região, o crescimento populacional também depende de situação social e econômica. Países mais desenvolvidos, a população faz planejamento familiar, a gente já falou sobre isso, opta por ter menos filhos por casal. Destaque da América do Sul, a cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo inteiro, São Paulo com 12 milhões de habitantes, tem uma área territorial de 1.521.000 km², a população gigantesca de São Paulo, 12 milhões de pessoas. Olha só, habitantes por quilômetro quadrado, quase 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso nós temos, essa característica da verticalização.
né? As sociedades urbanas hoje é impossível você conviver ainda com edificações que são térreas, né? Então você tem que verticalizar, né? Então essa densidade demográfica acaba sendo muito grande. Existem dificuldades aí para a administração de cidades desse tamanho. Tem um IDH até considerado alto, de 0,8. Na área de saúde, aí pode-se considerar que daqui vai bem. Um PIB per capita, né, de R$57 mil por ano, né, distribuído aí nos 12 meses. Isso é uma média. É lógico que tem pessoas que ganham muito mais e outras que ganham muito menos. E em São Paulo, a população urbana chegando aí quase a 97% da população vivendo em áreas urbanizadas, em aglomerados urbanos, o que traz consequências, às vezes, negativas para as cidades. A gente acompanha as notícias sobre São Paulo, né? E os problemas urbanos lá são muito acentuados. Existem até teóricos que trabalham com a hipótese que São Paulo não existe obra de infraestrutura que vai resolver os problemas da cidade de São Paulo e de outras metrópoles mundiais, né? Porque a quantidade de pessoas é muito grande e a cidade deve atender a população nas suas necessidades, e isso é uma dificuldade. Aí a cidade de Bogotá, capital da Colômbia, aqui a gente já encontra uma urbanização diferente, né? Você não tem essa verticalização tão presente, né? Você tem áreas de planície aqui que são não são tão densamente povoadas aí por questões físicas. Ela está localizada no centro do país, né? Lógico que é o centro administrativo da Colômbia. Tem uma área urbana de 307 km², não é uma área urbana tão extensa, né? E tem um planalto, um vasto planalto e plano da montanha andina oriental, os altiplanos lá, né? Uma cidade muito alta. É uma das mais altas do mundo, com 2.640 metros de altitude. Onde você vai subindo lá, o ar é rarefeito, né? Você já tem dificuldades para absorver oxigênio. Então, essa dificuldade física na ocupação do território traz uma densidade demográfica menor. Mas, mesmo assim, ela é a maior aglomeração urbana e a mais populosa da Colômbia. Tem quase 9 milhões de pessoas também, próximo da população de São Paulo. Mas a distribuição, né, a urbanização lá por questões físicas, ela é diferente. Bom, nosso primeiro quiz. Muitos dos aspectos populacionais da América do Sul se devem ao tipo de colonização que foi de letra A, povoamento, letra B, religiosa, letra C, de exploração ou letra D, de pesquisa. Um minutinho na tela aí. Estamos de volta, pessoal. Correção no primeiro questionário. Muitos dos aspectos populacionais da América do Sul se devem ao tipo de colonização que foi nós já sabemos aí de aulas anteriores que foi uma colonização de exploração. Retirada de matéria-prima, escravização dos povos nativos, escravização e exploração. Essa situação, ela ainda persiste, né? A América aqui é uma grande fornecedora ainda de matérias-primas para os países desenvolvidos. Só não temos um regime de escravidão, né, vigente ainda no país, apesar de apresentarmos alguns casos ainda nas áreas rurais aí de escravidão e na indústria de vestuário também a gente encontra pessoas que trabalham em regime de escravidão ou de semi-escravidão. Aí. É algo grave. América Central, né, o Istmo aqui, que liga
outros dois subcontinentes, temos os países continentais e o conjunto de ilhas, né? Uma região é um subcontinente que é formado por uma porção insular. Né? Nós temos Cuba aqui, a Jamaica e outras ilhas importantes, e o Haiti, né, que nós falamos dos refugiados, eles estão aqui na América. Os primeiros habitantes dessa região ali foram os povos maias, né, que já haviam desaparecido ou tinham pouquíssimos representantes dessas nações, já da chegada dos colonizadores. Eles foram dizimados aí por guerras com os toltecas, principalmente, outro povo que dominava essa região também. O Império Maia, foram encontradas as cidades, né, as ruínas das cidades, algumas abandonadas e outras com pouquíssimos habitantes. Mas fato é que foi uma população primeira lá, né, de origem. O processo de colonização nas Américas foi muito parecido, né, histórico-culturalmente, a chegada dos espanhóis, dos portugueses e a miscigenação, né, essa mistura dos povos nativos com os europeus, principalmente os de origem hispânica e, consequentemente, com a escravidão, essa miscigenação com os afrodescendentes também ocorreu. Então, nós temos essa mistura de europeus, africanos e os povos indígenas, os povos nativos. A América Central é o subcontinente menos populoso da América, né? 79,2 milhões de habitantes, porém, a densidade demográfica, a relação habitantes por quilômetro quadrado, é a maior das Américas, claro, devido ao tamanho do território. Nós temos o Istmo, né, que é aquela parte que tem Guatemala, Honduras, Belize, a parte continental. Os territórios já são reduzidos, nas ilhas nem se fala, né? O território das ilhas é bem reduzido, então o número de habitantes por quilômetro quadrado vai aumentar e vem crescendo, né? 72% dos habitantes vivem em áreas urbanas, isso é uma tendência mundial. As pessoas no mundo procuram as cidades para viver, onde encontram as oportunidades de sobrevivência. Maiores concentrações urbanas da região, a cidade do Panamá e a cidade da Guatemala e em Manágua, que é a capital da Nicarágua. Aqui uma tabela interessante sobre a diversidade étnica desses países da América Central, né? Destaque para Guatemala, que tem a maior porção da população formada por descendentes dos indígenas que habitaram a região. E outra que chama atenção aqui é a El Salvador. Não, desculpa, deixa eu voltar aqui. Cadê? 90%. Aqui. A Costa Rica, que tem 82% da população formada por brancos, por europeus, né? Nós temos essa distribuição aí. Aqui, para vocês saberem os termos que nós temos aqui, o caboclo é a mistura do índio com o europeu. O mulato, do negro com o europeu. E o zambo, que aqui no Brasil é chamado de cafuzo, que é a mistura aí do índio com o negro, com o afrodescendente. Beleza? Destaque do continente, a cidade da Guatemala, 5.700.000 habitantes, é a maior cidade da Guatemala, 26% da população está lá. E destaque do continente porque é a cidade mais populosa da América Central. Ela faz fronteira com o México, ali bem pertinho dos mexicanos. Outra atividade desenvolvida lá pela população, atividade econômica, né, que atrai as pessoas, é o turismo. A região da América Central está no Mar do Caribe, né, uma das águas mais transparentes, mais limpas aí para mergulho, para atividades náuticas. As praias, né, de belezas naturais estonteantes. A República Dominicana, olha que praia linda aqui, né? Você relaxar. Então as praias têm essa característica por estarem em ilhas, né? Então a beleza é muito grande. Destino turístico procurado por várias pessoas do mundo todo aí visitar o Mar do Caribe. Segundo questionário, é um império que, quando da chegada dos colonizadores na região da América Central, já deixara de existir. Foi letra A, o Império Azteca, letra B, o Império Tolteca, letra B, o Império Maia, ou letra C, perdão, o Império Maia, ou letra D, o Império Olmeca. Um minutinho na tela, já estaremos de volta.
Vamos lá, oitavo ano, correção do nosso segundo questionário. Um império que, quando da chegada dos colonizadores na região da América Central, já deixara de existir, era um império maia, devido a conflitos com povos nativos da região, principalmente os toltecas. O sistema de governo do Império Maia era diferente dos outros dois impérios, dos incas e dos astecas. Eles tinham cidades-estado que tinham independência política, que se organizavam da forma que achassem melhor. Eles consideravam uma influência do Império Maia naquela cidade, mas não um domínio. Então as cidades eram atacadas com maior facilidade e vieram a sucumbir aí pelo ataque dos toltecas, principalmente. Aqui é a América Anglo-Saxônica, né? A parte mais desenvolvida do continente americano. Nós tivemos uma formação da população com a chegada dos ingleses, né, que vieram lá dos conflitos religiosos na Inglaterra, protestantes, calvinistas, vieram para essa região aqui da América Anglo-Saxônica para uma colonização de povoamento, para assentamento humano, e fundaram as 13 colônias, a do norte, a central e a do sul, com características diferentes, né? A do norte tinha um apelo religioso, a do sul, as atividades econômicas chamavam atenção, né? Tinham condições naturais mais propícias ao desenvolvimento das atividades econômicas da época, e as colônias do centro, que se formaram depois, né? Mas foi uma junção das colônias do norte com a colônia do sul, a características das colônias centrais. Aqui já falei para vocês, vieram da Inglaterra, né? Formaram as 13 colônias, depois conquistaram a independência, né, dos ingleses, fundaram os Estados Unidos da América. A marcha para o oeste foi decisiva na formação do território e da população dos Estados Unidos. Ao longo dessa marcha, alguns conflitos ocorreram, né, com os povos nativos, a guerra com o México. Então tem um mapa aqui, ó, né, aqui as 13 colônias, depois o avanço aqui para o oeste, né, isso aqui era tudo território indígena. Uma parte adquirido com a França, foi comprado da França, e aqui a concessão de território, né? A parte do Texas, Califórnia, tudo isso foi cedido aí, entre aspas, pelos mexicanos, né? Que a proposta dos Estados Unidos foi muito convincente, eles tiveram que ceder o território, né? E aqui, lógico, a imagem romantizada da conquista do Oeste. Outro detalhe importante, a Pacific American Railroad, que foi uma linha férrea, né, que foi construída de leste a oeste dos Estados Unidos e que ajudou também nessa conquista aí do oeste americano. Atualmente, a América Anglo-Saxônica tem aproximadamente 330 milhões de habitantes, uma diversidade também étnica muito grande, é uma região que recebe vários imigrantes, também recebeu e recebe ainda, né? A língua mais falada, lógico, o inglês, depois o espanhol e línguas nativas e as indo-europeias. Destaque aí só deixa eu voltar aqui um pouquinho. A América Anglo-Saxônica, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Essa questão aqui da Guerra do México, foi na meados do século XIX, o México conquistou a independência, logo depois da independência, recebeu uma proposta dos Estados Unidos pela compra do território por 25 milhões de dólares. O governo mexicano não aceitou, já estava vindo de uma guerra contra a coroa espanhola, aproveitou o gancho e entrou em guerra com os Estados Unidos e, infelizmente, foi massacrado, né? E recebeu 10 milhões de dólares só pela concessão dessa região aqui. 20% do território mexicano, né, era essa porção aqui que hoje faz parte dos Estados Unidos. Cidade do México é o destaque aqui para a América do Sul, para a América Latina, perdão. É a maior cidade, uma das maiores cidades da América Latina. Tem mais de 20 milhões de habitantes, vejam só, é quase o dobro lá de São Paulo. Segunda maior cidade do mundo, se for levado em conta toda a área metropolitana. Algumas outras cidades importantes aí do México, né? Não vamos entrar nos detalhes aí, mas temos cidades universitárias, né? É um lugar bem movimentado. Como surgiu aí essa população da América do Sul, né? O Império Azteca, nessa região, né? Que dominou a cidade de Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, que a gente acabou de ver aqui, já era uma cidade bem estruturada,
com desenvolvimento tecnológico até considerável para a época. Os europeus ficaram impressionados com o que encontraram, né? Sistema de abastecimento de água, técnica agrícola, destino até de resíduos. Era impressionante a capacidade tecnológica, que se assemelha muito aos povos do Antigo Egito, né? Para vocês terem uma ideia. Está até na mesma faixa aqui do planeta. É interessante como eles têm muito parecida a cultura das pirâmides, a mumificação. Tem semelhanças aí surpreendentes desses dois impérios aí. Aqui falei a independência do México, né? A luta contra a coroa espanhola, conseguiram a independência, mas logo depois tiveram que enfrentar os Estados Unidos, né? Foram derrotados e tiveram que ceder aí 20% do território. Já na América anglo-saxônica, a população lá do Canadá, né? Em 1º de julho, o Canadá do Oeste, Nova Brunswick e Nova Escócia se uniram, né? Tínhamos a presença de ingleses e franceses ali muito forte, os vikings também, que foram expulsos dali, que chegaram nessa região próximo do ano 1000, foram expulsos de lá, né? Pelos ingleses e franceses, e a disputa entre povos nativos, ingleses e franceses, foi vencida pelos ingleses, que determinaram que a partir aí do ano de 1867 a região do Canadá era de domínio inglês. População do Canadá, na sua maioria, descendente dos britânicos e franceses, que eu falei agora, né? Algumas cidades, alguns estados canadenses falam a língua francesa, tem os dois idiomas, né, de base, né, inglês e o francês, e também algumas minorias de imigrantes, né, asiáticos, negros, indianos e esquimós. A gente viu que a imigração lá é uma coisa importante, então 26% da população do país é formada por esses imigrantes chegados de outras regiões do planeta, né, devido à necessidade dos canadenses em receber imigrantes para ocupar os postos de trabalho. Vamos lá, último quiz da aula de hoje. Qual foi o primeiro povo a chegar à região de Novo Brunswick, no ano 1000 depois de Cristo? Essa região no nordeste dos Estados Unidos, quase na fronteira ali. Letra A, os chineses, B, os ingleses, C, os vikings ou D, os franceses? Vai lá, um minutinho. Vamos lá, pessoal, correção do nosso último questionário. Primeiro povo a chegar à região de Novo Brunswick, ali na fronteira com os Estados Unidos, no ano 1000 depois de Cristo, foram os vikings, que chegaram também em outras regiões da América. E, lógico, entrar em conflito com os povos nativos também foi um encontro bem sangrento. Hoje fizemos essa retomada aí das características da população americana. Muito obrigado, essa foi mais uma aula Paraná. Até a próxima.